Olá, tudo bem? A paz. Hoje nós vamos aqui estudar a aula de número 13 do curso Rota 66, Viajando pela Bíblia, do livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Eu fiz essa aula com muito carinho, eu tenho certeza que você vai gostar muito desta aula. Aqui é o Bispo Cláudio Gonçalves. Vamos dar início à nossa aula. A aula passada nós terminamos falando da chamada de Abrão. E Deus faz promessas para Abrão. Ele fala: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o nome. Sê tu uma bênção. Agora vamos aprender aqui acerca do nome. Por que Israel é chamado por três nomes: hebreus, israelitas e judeus? Na aula passada eu falei um pouco sobre essa questão dos hebreus e vamos dar aqui uma recapitulada sobre o nome hebreu. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Gênesis capítulo 14, versículo 13 diz assim. Então a primeira vez que aparece a palavra hebreu está aqui em Gênesis capítulo 14, versículo 13. Agora vamos ver aqui a história da cultura judaica, o que fala sobre este nome. Hebreu significa ivri. Ivri quer dizer, no hebraico, o que vem do outro lado. Então é porque Abraão tinha vindo do outro lado. Ou seja, aquele que atravessa. Aquele que atravessa. Ou o que passa para outro lado. Mas como assim? Vou explicar para você melhor. Olha a história e cultura judaica que fala em Josué capítulo 24, versículo 2 e 3. Diz assim, no 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. Terá, que é o pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão da além do rio, e eu fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dele a Isaque. Então aqui está falando de além do rio. Ou seja, da além do rio. Da além é depois do rio. Da quem é antes. Quando fala da quem, é sempre antes. Vamos lá. Hebreu. Aquele que vem do outro lado. Mas que lado é este? O outro lado do rio. Vou mostrar para você aqui que Abrão ele sai daqui a Ur dos caldeus, que é a Babilônia, que está aqui. O rio Eufrates está aqui. Ele vai caminhando por aqui, chega até Harã. Quando ele chega em Harã, o seu pai morre aqui, Terá morre, e depois ele desce e vai para Canaã. Ele chega até Canaã. Então ele vem do outro lado, aqui é o outro lado do rio Eufrates, e vem para Canaã. Por isso que o nome dele foi chamado de Abrão, porque é aquele que vem do outro lado. Então esta palavra Abrão vem da raiz daquele que vem do outro lado. É igual Caim, ele foi para a terra de Nod. A palavra Nod significa errante ou viajante. Então aquela cidade, aquele local que ele foi, para Nod, foi dado um nome porque ele era errante e peregrino naquele lugar. O nome hebreu também vem desta raiz, daquele que veio do outro lado do rio Eufrates. Então Abraão, quando olhava para Abraão, falava: Abraão é aquele que veio do outro lado. Olha a caminhada que Deus ele manda ele vir, até uma terra que Deus mostraria. Interessante, agora vamos ver sobre o israelita. Israelita começa a ser chamado Israel, é quando Deus troca o nome de Jacó para Israel no capítulo de número 32, versículo 28 de Gênesis, onde nós vamos, nas próximas aulas, estar vendo esta passagem, onde ele vai até o Val de Jaboque e Deus troca o nome dele de Jacó para Israel. Então depois que foi trocado o nome, então vem da descendência de Jacó, ou de Israel. Então israelita, porque veio da raiz, genealogia de Israel. E depois lá na frente,
veio o nome de judeus. Por que judeus aqui? Eles começaram a falar mais esse nome judeus depois do cativeiro. Então, depois do cativeiro começou a falar judeu porque tinha o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul onde tinha Judá. Então, por falar que a tribo de Judá estava aqui, então chamava aqui de os judeus. E nós sabemos que em 722 a.C., as 10 tribos que estavam do lado do norte, ela foi levada para a Síria e ela foi desfeita as tribos. Então ficou só a tribo de Judá, que no ano 586 foi levado para a Babilônia. E ficou 70 anos na Babilônia e depois retornou como nome judeus. Judeus aqui. Espero que você tenha entendido. Então veio com 3 nomes diferentes para cada época, esses nomes. Vamos lá então. Aqui está Ur dos caldeus. Abraão foi até Harã. Quando chega aqui Harã, seu pai morre. Terá. Ele pega Ló e a sua família e vem para aqui, para a terra de Canaã. Diz assim, em Gênesis capítulo 12, versículo 8, moveu-se dali para a montanha banda do oriente de Betel. Betel significa casa de Deus. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Interessante aqui que nós vamos começar a estudar agora todos os lugares dos grandes homens de Deus, onde eles chegavam. A primeira coisa que eles faziam era edificar um altar. Quando fala de edificar um altar, fala de primícia, fazer as coisas pensando nas coisas de Deus. Que quando o povo veio da Babilônia também, a primeira coisa que eles fizeram, antes de fazer os muros, era fazer o alicerce do templo, porque honrando a Deus. Então, o que nós aprendemos com isso? Tudo que nós temos que fazer, nós temos que primeiro pensar em Deus, fazer um altar para Deus. Quando fala de altar, é um altar para o Senhor. Então tinha vários altares, mas esses grandes homens, eles sempre atribuíam este altar ao altar do Senhor, que não era um altar qualquer, um altar dedicado ao Senhor. Então quando ele chega aqui neste lugar, que fala que ficava entre Betel aqui, entre Ai e Betel, então a primeira coisa que ele faz é este altar. Vamos aqui estar observando aqui que quando ele chega, a Bíblia diz que quando ele chega aqui, ele passa um tempo e vem a fome sobre Israel e sobre todo este lugar, que aqui ainda não chamava Israel, mas toda essa região veio uma grande fome. E Abrão agora, ele desce para o Egito para peregrinar ali no Egito. Diz assim, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Interessante que quando Deus ele já faz a promessa para Abrão, ele fala que de Abrão viria uma grande nação. Mas logo após a promessa, já vem aqui o primeiro obstáculo, depois da promessa. E este primeiro obstáculo aqui é a fome. E a fome que tem naquela região. Interessante que quando Deus ele fala, logo em seguida vê este obstáculo. E nós observamos que Deus ele tem promessa conosco, mas não é por termos promessa que não vamos ter obstáculo também. Porque logo após a promessa de ele ter uma grande nação, aqui ele poderia pensar, agora nós vamos morrer de fome. Se Deus fez uma promessa, Deus ele cumpre a promessa, mas muitas vezes nós desacreditamos, porque vem o obstáculo. E Abrão aqui não foi diferente.
Porque veio aqui a promessa para ele, mas já veio logo em seguida a dificuldade, o problema, para trazer a dúvida para Abraão. E quando ele veio esse obstáculo, ele foi tentar resolver o problema da sua maneira. E resolver o problema seria o quê? Descer ao Egito. Por quê? Porque ele sabia que no Egito ali teria alimentação. Então ele desce ao Egito. Mas o interessante ali é que quando ele desce ao Egito, o que acontece? A Bíblia diz que quando ele desce ao Egito, ele chega ali no Egito e fica com medo. Ele chega para Sarai e fala para Sarai: eu sei que você é uma mulher muito bonita. E era o costume da época, os reis verem as mulheres bonitas e tomar para si. Então fala que você é minha irmã, para que eu possa ser conservado em vida. E diz que aqueles homens daquele rei observam aquela mulher bonita e fala para o rei. E o rei manda perguntar quem ela que era a mulher. E foram perguntar para Abrão. Abrão fala que ela era a irmã. Então aqueles homens levaram Sarai até ao rei. Mas Deus manda uma praga sobre aquele lugar. Uma grande praga. E naquela praga o rei, ele sabia que era vinda por Deus. Ele chega até Abrão e fala: Abrão, mas por que você me enganou? Por que você falou que era sua irmã? Se eu soubesse que era sua irmã, eu não teria tomado para mim. Observamos aqui, irmãos, que Abrão ele mente. Então quando a pessoa ele sai fora da direção de Deus, a mentira para ele é normal. Nós vemos que Deus falou: vai por aqui, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas quando ele chega naquela terra, houve uma grande fome naquele lugar que Deus falou para ele, que era o lugar da promessa. Quando ele chega no lugar da promessa, vem o obstáculo. E quando vem o obstáculo, vem a dúvida. Mas o interessante aqui é que Deus ele está em silêncio. E se Deus está em silêncio, será que Deus estava aprovando aqui a mentira? Eu acredito que Deus aqui, ele relevou a mentira devido à inexperiência de Abraão com o próprio Deus no momento. É como se fosse uma pessoa nova convertida. Deus não vai cobrar como que fosse uma pessoa que já tivesse uma experiência. Deus não está cobrando de Abraão aqui uma experiência. Porque Abraão que saiu da sua terra acostumado a mentir, Abraão que saiu da sua terra, uma terra de idolatria, os seus pais eram também idólatras, então tinham seus costumes ainda. Mas a gente observa, mas como que Deus ele abençoou tanto Abraão? Será que é por causa da mentira? Por causa dessa mentira ele foi abençoado? Será que Deus condiz com mentira? Porque quando ele mentiu, o rei o abençoou por causa de Sarai. Mas será que Deus o abençoou por causa da mentira? Eu digo para você que Deus não abençoou Abraão por causa da mentira, mas apesar da mentira. Muitas vezes Deus nos abençoa não porque nós somos bonzinhos, mas Deus nos abençoa pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Ou Deus que conhece a nossa estrutura, é um Deus que sabe que nós somos pó. Então Deus não abençoou por causa da mentira, mas apesar da mentira, Deus ainda a abençoou. Mas que isso não seja parâmetro, né, para pessoas que pegaram a Bíblia e ver esse tipo de situação e querer justificar a sua mentira porque diz que mentiu por um bem maior. Toda mentira, ela tem as suas consequências, não tem mentira por um bem maior. Mas interessante que Abraão, agora no momento, ele volta do Egito. E aqui diz, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Então estava falando que ele voltou aqui, para o mesmo lugar que ele estava, o Neguebe, esse deserto aqui, ó. Esse deserto aqui é um deserto muito grande. Esse lugar aqui. E ele vai
voltar para o mesmo lugar que ele estava aqui. Diz que da jornada de Negueb até Betel. Ele veio de Negueb, ele estava aqui, o Egito aqui é o Mar Vermelho, onde o povo de Israel, nós vamos aprender lá em Gênesis, em Êxodo, nós vamos aprender que o povo de Deus estava aqui, atravessa o Mar Vermelho e fica nesse deserto, e depois ele vem para essa terra aqui, que futuramente seria a terra de Israel. Mas observa a andança aqui de Abrão. Ele veio para o Egito, ele vai aqui, atravessa o deserto de Negueb, e ele volta uns 250 quilômetros aqui mais ou menos, para o lugar onde ele tinha primeiro ficado aqui neste local, feito aquele altar. E depois daquele altar que ele fez, ao Senhor Deus veio a grande seca, né? Aí ele retorna de novo e vai adorar a Deus, invocar o nome do Senhor no altar que ele já tinha feito. E depois deste fato, nós vamos aprender outra coisa muito importante. O que é? Depois que ele chega do Egito, ele vem do Egito, ele vai ter um fato muito importante. E qual é este fato? A separação de Abrão de Ló. Olha que coisa. Agora vai separar. Agora vamos ver aqui. Olha aqui para você ver. Abrão era tio de Ló, quando nós estudamos. Agora vamos ver o motivo. Por que houve essa separação? Olha, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque era muitos seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Olha, observamos aqui que a razão aqui, primeiro, porque os seus pastores começaram a contender um com o outro, porque não tinha espaço, porque Deus tinha abençoado tanto eles ali no Egito, que eles vieram com muitas posses. E por causa dos seus bens, as suas posses, não tinha espaço para os seus animais. E houve aquela contenda. E naquela contenda estava uma grande briga ali. Aí Abrão chega, mas por que estamos discutindo? Nós não somos irmãos? Aí ele chega e fala para Ló, leva os seus olhos. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então Abraão, ele faz um desafio ali para que primeiro ele escolhesse o lugar. Porque Abraão, ele confiava em Deus. Ele sabia que onde ele fosse, Deus iria abençoar. Mas ele pede agora para Ló escolher o lugar. E vamos ver o que aconteceu. A Bíblia diz que Ló, ele levanta os seus olhos e vê uma campina muito bonita, parecendo o Éden, que ficava pro lado de Sodoma e Gomorra. Eles estavam aqui, ó. Ele olha para cá, para uma campina muito bonita. E ele levanta os seus olhos e escolhe este local. E nós vamos observar o que aconteceu nas aulas futuras com Ló tomando essa decisão de vir para este local, que é bem perto da Jordânia. Ele veio daqui, atravessou aqui e foi até Sodoma e Gomorra. Ele sai de Canaã. Agora vamos dar seguimento à nossa aula. Deus promete Canaã a Abrão e seus descendentes. Depois que Ló se separa, Deus ele aparece. Deus ele vem falar agora com Abrão. Observamos que Deus ele fala para Abrão para sair do meio da sua parentela. No capítulo 11. E nós observamos que ele sai de Ur dos Caldeus e vai até para Arã, mas seu pai vai junto. E ele fica um tempo ali até que seu pai morre. Quando seu pai morre, Deus o chama. E quando Deus o chama, ele vai, mas ele leva Ló. E nós observamos que depois que Ló se separa, ou Abrão se separa de Ló, agora Deus ele vem, se manifesta a Abrão. E Deus ele vai prometer para Abrão. E a promessa é: eu vou abençoar você. Ló já escolheu o seu lugar.
Ló, ele levanta os seus olhos e vê aquelas campinas e ele se maravilha com aquelas campinas. Abraão, ele não tinha um coração voltado às coisas mundanas, à beleza terrena. E Deus, ele promete Canaã a Abraão, e não somente Abraão. Quando eu falo Abraão, a gente esquece muito que lá no capítulo 17, que vai mudar o nome de Abraão, mas a gente fala Abraão, né? Mas Abraão, até aqui ainda é Abraão. E Deus, ele vai fazer esta promessa. Que promessa é essa? Vamos ver em Gênesis capítulo 13, versículo 15. Porque toda essa terra que vês, então onde ele ficou? Toda essa terra que vês, ele ficou na terra de Israel. Eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Ele não tinha filhos ainda, mas Deus já estava falando de descendência. E Deus estava falando que aquela terra que quando Ló, ele separa e vai ali para Sodoma e Gomorra, ele fica ali em Israel, ele fica na terra que Deus tinha prometido para ele, que é a terra de Canaã. E Deus fala, toda esta terra que vês, eu te darei, não somente a ti, mas a sua descendência, e vou dar para sempre. Para sempre. Que nós observamos que até hoje, nós vemos que a terra de Israel é uma bênção de Deus. Vamos ver. Agora vamos ver que Abrão, ele muda de local novamente. Olha para você ver. Depois que Deus, ele faz essa promessa, Ló vai para Sodoma e Gomorra. Agora Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E vem de novo. E edificou ali um altar ao Senhor. Agora ele vem para Hebrom. Ele estava aqui, ó, entre Betel e Ai. Agora ele vem para Hebrom. E quando chega em Hebrom, ele ali também edifica um altar a Deus. Então nós vemos aqui que o compromisso que Abraão tinha, apesar de tantas coisas acontecendo aqui nesse cenário, mas a confiança dele ainda era em Deus. O altar, quantos altares que ele viu do outro lado do rio Eufrates com seu pai idólatra, né, com a sua família idólatra, mas aqui ele ouviu a voz de Deus, ele foi, e apesar das suas fraquezas, mas ele estava no caminho de Deus. Então Deus não tem dificuldade de perdoar pecado, a dificuldade é o pecador de confessar os seus pecados. Mas Deus, ele está sempre pronto para perdoar os nossos pecados. E que nesta aula nós possamos aprender isto, que Deus, ele nos abençoa não é por causa nós somos maus, mas Deus nos abençoa apesar de sermos maus. Deus conhece a nossa estrutura e conhece e sabe que nós somos pó. E nós aprendemos também nesta aula que nós devemos estar na direção de Deus e nós devemos não estar atento àquilo que vemos, mas àquilo que não vemos, sobre a promessa de Deus. Nós olhar, né, e saber que Deus, ele está sempre construindo algo para os teus. E Deus, ele está sempre guiando os teus. Que esta aula nós possamos aprender isto e que você possa ter aprendido também. E que possamos estar sempre acreditando nas promessas, porque aquele que fez a promessa, ele é poderoso para cumprir. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu aguardo você na aula que vem, que é a aula de número 14, tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida e as nossas vidas em nome de Jesus, tá? Deus abençoe em nome de Jesus.